denominações. Eu falo isso, irmãos. Tem gente que fica escandalizado. Mas foi o próprio Deus que me tirou das denominações. Já faz tempo que Ele me tirou. Porque o ministério que Ele entregou na minha mão é diferente. É um ministério missionário. De pregar nas ruas, praça, terminal, ônibus, nos bairros, anunciando a palavra de Deus. É um ministério que tem poucos que fazem essa obra. Por quê? É uma obra que não dá ibope. Você não ganha dinheiro com isso. E eu fui chamado não para ganhar dinheiro, eu fui chamado para ganhar alma. Eu não quero pregar a palavra e depois falar com o pastor que me convidou, cadê a minha oferta da pregação? Eu não aceito R$1. Ah, tem gente que defende isso. Eu não defendo. Eu não estou aqui para pregar, para ganhar dinheiro. Então na rua o povo quase não quer ir. Tem aquele outro grupo de pessoas que não tem compromisso com Deus. E na rua é demônio, irmãos, que tem lá. É o diabo. É feiticeiro, é ladrão, é prostituta, é macumbeiro, é muçulmano, budista, espírita, traficante. Então, muitos não querem ir, porque não tem aliança com Deus. Se foi o diabo se manifestar, o que a pessoa vai fazer? Não tem aliança com Deus, então nem vão. E eu convidei o pessoal para fazer essa obra. Eu dei meu WhatsApp, mandei os áudios convidando os missionários e missionárias, que pastor, que tem o título aí de pastor, de missionário, vão fazer essa obra. Não apareceu nenhum. Aí Deus fez o quê? Já que eles não querem, eu vou levantar outros. Aí levantou vocês. Para estar ajudando quem? Eu? Não, eu não sou dono da obra. Quem é o dono da obra? Deus. É Deus. Levantou vocês. Jovens. Porque o povo de Deus, eu não sou louco de falar que eles todos estão mortos, mas a maioria está morto. Eles querem fazer live, eles querem pregar em cadeira macia com um suquinho do lado, mas enfrentar o capeta lá fora eles não querem. Então eu digo que talvez eles não tenham compromisso com Deus. Porque para enfrentar o diabo lá tem que ter compromisso com Deus, com Jesus Cristo. Então, eu estou muito feliz que Deus está trazendo novamente o quê? Os cultos nos lares. E a gente vai continuar. Quando eu saí de denominação, os irmãos ficaram escandalizados. Falaram, esse irmão aí é doido, ele está desviado. Depois Deus foi mostrando que não é nada disso. Você vai conhecer a árvore como? Pelos frutos. Pelos frutos. É pelos frutos que conhece a árvore. Não é de outra maneira. Jesus ensinou isso. Você vai conhecer a árvore como? Pelos frutos. Aí eles foram vendo que eu não estou ligado à placa de denominação. Graças a Deus que eu não estou ligado a nenhuma delas. Já preguei muito em igreja. Fui convidado várias vezes para pregar. Hoje Deus falou, estou te tirando de lá. Para você fazer uma outra obra, uma obra missionária. Mas não é ir lá para a África. Se Ele mandar aí, eu vou. Mas o meu ministério não é esse. Meu ministério é pregar aqui. Aqui está cheio de almas. Cheio de almas. Precisando de Deus. E como que eles vão crer se não tem quem pregue? Não tem quem pregue. Eles querem pregar na rádio. É válido. É válido. Mas só na rádio fica meio que indefinido. Eles querem pregar na rádio, eles querem pregar dentro dos templos. Mas Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ficar face a face com os pecadores aí fora. Chamar eles para o arrependimento porque Jesus está chamando. Nós estamos na reta final. Eu fico vendo pastores, líderes aí dizendo que vai melhorar. Não vai melhorar.
Daqui para frente vai afunilar, vai piorar as coisas. Lá em Lucas 21, a partir do verso... Deixa eu ver aqui para não estar falando... Lucas 21, a partir do verso 5. Aleluia. A partir do verso 5 já está falando o que vai acontecer. Fomes, pestes, tudo no plural. Fomes, pestes, terremotos. Quer dizer, não é um só que vai dar. É vários. Aí tem gente aí que está pensando em emagrecer, pensando em namorada, em romance. E não quer compromisso com Deus. Mas está tudo escrito aqui, ó, Lucas 21, a partir do verso 5. Marcos 13, do 1 ao 31, é o mesmo texto. Mateus 24, do 1 ao 35, está tudo falando. Princípio das dores. Então essa doença veio para a terra, isso é só um princípio. E já tem crente aí um monte, que até de máscara na cara anda por aí. Que isso? Nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de máscara. Nós não usamos máscara. Nós temos o Espírito Santo de Deus com a gente. E Ele é que é o nosso guia e consolador. Amém. Então Deus, quando Ele me chamou, aleluia, e eu aqui não vou pregar de mim, fala de mim, não me fala de mim aqui. Mas eu vim falar o que Deus veio fazer, eu vim falar como que é o meu chamado. E por que que Deus, aleluia, tirou eu e tem tirado muitos das denominações. Porque eles não têm feito a obra de Deus. Eles não têm. A Bíblia diz lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, aleluia, eu vou ler o texto inteiro, capítulo 8, é um texto interessantíssimo, é um texto muito rico, o texto do profeta Ezequiel, capítulo 8, no 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo. E dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal, reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, a entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca os ciúmes de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olha para o norte. Olhei para o lado norte e vi, junto à porta do altar, o ídolo que provoca ciúmes de Deus. E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? Deus perguntando para Ezequiel. As práticas repugnantes na nação de Israel, coisas que me levarão para longe do seu santuário, mas você verá práticas ainda piores que essas. Olha, idolatria dentro do templo. Tá? Em seguida me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro
escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse, entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei, lá desenhadas por todas as paredes. Vi todo tipo de criatura rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel. E Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse, filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse, você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou para a entrada da porta do norte da casa do Senhor, da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. Ele me disse, você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse, você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Meu Deus. É a palavra. Palavra de Deus nessa noite. Que palavra, irmão evangelista Anderson? Que palavra? As abominações dentro do templo. Ezequiel, o profeta, que não era profeta, era sacerdote. Lá no capítulo 1 e 2, vai mostrar que ele era sacerdote e depois Deus chama ele para ser profeta. Deus levanta ele como profeta no meio do povo de Israel. Uma nação que estava totalmente longe da presença de Deus. A nação que conhecia a palavra, conhecia as leis e os mandamentos de Deus, mas mesmo assim estava longe da presença de Deus. Eu costumo dizer, em algumas pregações, quando eu vou pregar por aí, quando Deus me leva, que o Brasil, ao contrário do que muitos falsos profetas dizem, que é uma nação abençoada, não é abençoada. Ela recebeu a palavra de Deus, porque os missionários chegaram aqui há muito tempo atrás e pregaram o evangelho aqui. Mas a nação brasileira, ela teve esse privilégio de receber a palavra de Deus. Só que ela tem algo contra ela, que ela recebeu a palavra, mas ela não pratica essa palavra. Você vai na casa de qualquer um, aí tem Bíblia. Tem a Bíblia aberta em cima da cabeceira da cama, tem a Bíblia aberta em cima do rack, em cima da estante, está lá aberta no Salmo 23, no Salmo 91, mas eles têm a Bíblia, mas não praticam a palavra. Jesus disse que tolo é o homem que ouve, mas não pratica. E sábio é o que ouve e pratica. Está entendendo? Então não adianta você conhecer a palavra, ouvir a palavra e não praticar. E a maioria do povo brasileiro é assim. A Bíblia vai dizer que feliz a nação cujo Deus
É o Senhor. É o Senhor. Feliz é a nação. E por que essa nação vive assim triste? Atrás de cocaína, atrás de maconha, atrás de feitiçaria, atrás de idolatria, ídolos de pau e de pedra, de barro, de metal, atrás desse Deus maldito que é o Deus do futebol. Por isso que ela vive triste. Porque o Deus dela não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. Então, a nação brasileira, nesse termo, ela é semelhante à nação de Israel em alguma coisa. Porque a nação de Israel conhecia a palavra e não obedecia a Deus. A nação brasileira, quase na sua grande maioria, ela conhece também a palavra, mas a sua grande maioria também não serve a Deus. São poucos que servem a Deus. Em falar nisso, eu estava fazendo uma pesquisa a respeito daqueles que servem a Deus lá desde o início. A Bíblia vai dizer que Deus olha para a terra e só vê um justo, que é Noé, contra toda aquela raça humana que estava longe da presença de Deus. Só um justo. Pode ver lá em Gênesis, está falando no início, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, está falando que Deus olhou para a terra e viu graça em Noé, um só, a minoria, e a maioria comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, entregando-se à prostituição, comprando e vendendo. É o povo de hoje. O povo de hoje só pensa nisso. Comprar, vender, guardar dinheiro, sexo à vontade, encher a barriga de comida, mas nada de servir a Deus. E Deus, ele tem procurado pessoas, os verdadeiros, que sejam verdadeiros adoradores. A Bíblia diz isso. E quando Deus olha para a terra, ele vê Noé. Aleluia. E dá uma ordem para Noé. Noé, constrói a arca. Constrói a arca. E lá em Hebreus está falando, na galeria da fé, que Noé constrói a arca para salvar sua família. Porque aqueles homens e mulheres, aquele povo, iria ser destruído. 40 dias de água e 40 noites de água. 40 dias e 40 noites. E foi o que Deus fez, derramando água sem parar, matou todo mundo afogado, escapando Noé, mais 7 pessoas e os animais. Até os animais ouviram a voz de Deus. Até os animais obedeceram a Deus. E o homem teima e endureceu o coração e não obedeceu a Deus. Então, quando o Espírito de Deus pega no cabelo do profeta Ezequiel e o leva, a Bíblia diz que ele, em visões, em Jerusalém, no templo, ele fica entre o céu e a terra. E ali Deus vai revelando para ele. É muito forte esse texto. Porque Deus revela para ele o que acontece lá dentro. Para ele não ser enganado, para ele não participar daquela sujeira, ele mostra. Primeiro, Deus mostra para ele porque ele estava na posição. Ele andava na obediência com o Senhor. Ele obedecia a Deus. Então Deus levanta ele e mostra, olha lá, Ezequiel, o que eles estão fazendo, as práticas que eles estão fazendo, repugnantes. A Bíblia diz que eles tinham imagens deles mesmos dentro do templo. E eu meditando nesse texto, Deus falou comigo, está entendendo por que eu te tirei de lá? Está entendendo por que eu tirei? Aleluia, muitos que estão por aí, que são verdadeiros adoradores, eu tirei para não se contaminar com essa imundície. Que imundície? Pastor entra pobre na igreja, sai rico. Pastor trocando de mulher. Pastor enchendo o bolso de dízimo. Pastor trocando o carro dele velho por Hilux. Né? Pastor, né? Trocando a mulher dele que já está um pouco de idade por menina de 20 anos. Gravidez dentro da igreja. Né? E Deus levanta os profetas para falar, e os profetas são apedrejados. Porque a liderança não quer saber. A liderança fala, esse cara é louco.
Vamos tirar ele daqui. Não vamos dar conversa para ele, vamos abafar, porque quem manda aqui é nós. Eu já vi muito. Dando dízimo pode pastor falando. Quem manda na igreja sou eu. Quem é você para mandar na igreja? A igreja é do Senhor Jesus Cristo, comprado com o seu sangue precioso. E eles falando isso, dentro do templo, nos dias de hoje. Pastor colocando foto dele dentro do templo. Pastor colocando foto dele na porta da igreja, dizendo, eu fundei essa igreja. Isso é uma abominação. Olha o resultado aí, meu irmão. Olha o resultado disso. As denominações capengando. A maioria delas capengando. Cheias de pecado. Cheias de pecado. E quando eu falo cheias de pecado, eu estou falando da liderança. Tá? A grande maioria da liderança permitiu o pecado entrar na igreja. Permitiu o pecado entrar no meio do povo. Aí o que Deus faz? Deus permitiu, vai lá, com essa pandemia, fecha as portas dos templos. Agora não pode ter culto mais do jeito que eles querem, e Deus está tirando de lá de dentro os verdadeiros adoradores, porque lá tem adorador de Deus. Eu não estou generalizando, eu não sou louco de generalizar. Eu sei que tem servo de Deus e mulher de Deus lá dentro. E Deus vai tirando para fazer culto nos lares. Quando eu falei que eu fazia ceia, que eu fiz ceia na minha casa, que eu ia fazer ceia na minha casa, os irmãos ficaram quase doidos. Que não pode, que tem que ser pastor. O quê? Tem que ser pastor. Onde a Bíblia está dizendo isso? Porque eles não lêem a Bíblia. Ou quando lê, eles lêem a Bíblia, né, de uma maneira distorcida. Aí enrola outras pessoas, né, cauteriza a mente das pessoas com aquela palavra distorcida. Então a pessoa não tem coragem, né, de reagir. Não, mas aqui está escrito outra coisa. Ela aceita o que a liderança faz. Quando é uma liderança que traz a palavra de Deus e cuida do povo, que é uma liderança de Deus, amém. Mas a maioria não é. Eles não têm feito isso. São verdadeiras casas da moeda. Pastor entrando com um cachorrinho na igreja e saindo de Hilux. Tá? Enchendo o bolso de dinheiro, falando que a igreja é dele. Né? Aí a Bíblia diz que Deus pega o profeta Ezequiel e mostra para ele lá o que eles estão fazendo dentro do templo. As abominações, imagem e escultura, paredes com figuras de vários animais, répteis, e eles lá adorando, né? Adorando o Deus Sol dentro do templo. Dentro do templo. Tá? A Bíblia diz no texto que eu li que as mulheres estavam na porta, mulheres que conheciam a palavra de Deus, estavam na porta chorando pelo Deus Tamuz, porque dizia-se que esse Deus ele morria, que é o Deus da vegetação no inverno, no outono. Ele morria, né? Então elas acreditavam, olha as práticas babilônicas, isso é uma prática babilônica, o povo lá da Babilônia, né? E a Babilônia está dentro das denominações hoje, é só não ver quem não quer, tá? Só não ver quem não quer, né? A gente está pregando e mostrando, Deus mostrou para Ezequiel e Deus está mostrando para muitos. Deus levantou Ezequiel para pregar para eles. Né? Levantou Ezequiel como atalaia. Pode ver lá no capítulo 3 de Ezequiel e capítulo 33. O atalaia. Ele avisa quando o mal está chegando. Deus levantou ele para isso. Isso não é fácil ser atalaia. Não é para qualquer um. É por isso que a maioria está se escondendo até de doença, no coronavírus. Né? Crente com a Bíblia embaixo do braço, com máscara na cara, andando na rua. Que isso, meu? Ele cria vergonha na cara e crê em Deus. É o Deus da Bíblia. Se Deus ele permitir eu pegar essa doença, amém. Ele me levar para a glória, eu vou morar com ele. Amém. Seja feita a vontade do Senhor. O que eu não posso é ser hipócrita e mentiroso, dizer que sirvo a Deus e não sirvo. Então elas acreditavam, essas mulheres, que chorando
as lágrimas cairiam no chão e ressuscitaria o Deus da vegetação, Deus Tammuz. Olha, dentro na porta do templo. Né? O que você vê na porta dos templos aí hoje? Ah, irmão, eu não vejo irmã chorando, derramando lágrima. Você vê irmão saindo na hora da palavra para atender celular, abominação. Você vê gente saindo lá fora e batendo papo na hora da palavra. Os obreiros batendo papo. Jovens batendo papo, namorando até na porta da igreja. Abominação. Na hora da palavra, a palavra é santa. Tanta gente aí fala, a palavra é santa. Mas não pratica, não tem mais temor a Deus. Então Deus levanta o profeta Ezequiel, né, e mostra para ele o que está acontecendo dentro do templo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vê todas aquelas abominações, o que está sendo feito hoje. Né, nesse mundo evangélico aí. Ser evangélico virou religião. É que nem um católico camuflado. O evangélico hoje, a maioria deles são católicos camuflados. Eles não têm mais escultura, eles não têm a Aparecida, Maria de Fátima, Maria de Lourdes, eles não têm o Padre Cícero, mas eles adoram o pastor, eles adoram a mentira, eles adoram a fornicação, eles adoram o adultério. Quando eu falo eles, não é todos, mas a grande maioria aceita. Tá? Aceita as práticas repugnantes que têm acontecido no meio dos tempos. Tá? Gente, pastor, para falar bonito está cheio, o Brasil está cheio. Mas poder de Deus é poucos que tem. Há poucos que tem. A maioria não quer saber, não tem amor pelas almas. Você vê a alma se matando, né, na cocaína, no crack, na maconha, cachaça. Você não falar do amor de Deus para ele. É isso, você não é servo de Deus, não. Nem nunca foi, nem se converteu. Ou se converteu, está desviado. Deixar a pessoa ir para o buraco, não pregar a palavra. Nós fomos chamados para pregar a palavra, para ser atalaia, para falar quem é esse Deus que liberta. Porque Deus me libertou lá dos vícios lá atrás. Não foi a Assembleia de Deus que me libertou, a Batista, a Presbiteriana, a Universal. Quem me libertou foi Jesus Cristo. Ele que me libertou. E eu não estou ligado a denominação nenhuma. A instituição religiosa. Eu não estou ligado a isso. Jesus que me chamou. Não foi pastor que me levantou. Não foi obreiro, presbítero, missionário. Quem me levantou foi Deus. Do jeito que Deus levanta o profeta Ezequiel. Pelo cabelo. E mostra as visões para ele. Do que estava acontecendo. Sabe por que muita gente não consegue enxergar? Porque não tem aliança com Deus. Então Deus o mostra. E aí vão ficar enganados. Lá dentro da podridão. Porque os altares estão uma podridão, está uma coisa nojenta. Não dá para suportar. Desfile de roupa, tá? De pastor, de mulher que diz que é pastora, de sapato novo, de carro luxuoso. Eles querem aparecer, a grande maioria. E ganhar almas. Vai lá na favela pregar lá com os traficantes, os bandidos, com fuzil, com pistola. Só deles ver passando gente estranha, ele já quer saber quem é, vai lá. Agora o homem que tem a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai pregar. E a palavra vai ser anunciada. Jesus disse ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Estão aí em congresso, agora não tem mais congresso, coronavírus acabou com tudo. Não tem mais, como que é que eles falam? Conferência, congresso, convenção também. Festividade. Chama os evangélicos para fazer um churrasco para você ver. Parece evangélico de tudo quanto é lugar. Agora chama eles para ganhar alma, para ver se eles vão. Esses pastores aí. Estou falando dos irmãozinhos mais, que ainda não tem grande conhecimento da palavra. Esses pastores, vê se eles vão. Com a maletinha deles cheia de esboço, mais de 200 esboços. Aquelas mensagens que não tem poder de Deus, não tem nada. A ver se eles vão ganhar alma. Eles querem ganhar dinheiro e o povo vai dando dinheiro. Vai alimentando
os falsos profetas, alimentando eles, porque o povo também está enganado. Não é para qualquer um que Deus mostra, mas tem um porém. Deus, quando levanta o profeta, ele levanta o profeta para avisar. Se a pessoa não está acreditando, perdoa, se a pessoa não está acreditando, né, o profeta está livre do sangue daquela pessoa. Se acontecer alguma coisa com ela, é ela e Deus. Mas tem que avisar. Né? Pode um cego guiar outro cego? Jesus disse que não pode. Então, como uma liderança cega dessa, está guiando outros cegos. Porque se a pessoa se deixa guiar, é porque ela também está cega. Então, a gente tem que ensinar a verdade para essas pessoas. Igreja somos nós, reunidos em qualquer lugar do planeta. É nós reunidos, até debaixo de um ponto de ônibus, começamos a glorificar ali, a falar de Jesus Cristo. Isso é igreja. Aqueles irmãos da presbiteriana, aqueles irmãos da Assembleia, aqueles irmãos da Deus e Amor, um não conversa com o outro e fala que serve o mesmo Deus. São hipócritas. Isso que eles são. Hipócritas. Um não fala com o outro e dizem que serve o mesmo Deus. Aqui mesmo tem uma Assembleia em frente a uma Batista. Os cultos, quando tinha de domingo, que agora está tudo fechado, os templos estão tudo apodrecendo aí. Gastaram milhões e milhões com vidro fumê, com mármore, com púlpito para esses artistas gostam de pregar, que não tem nada com Deus. Gastaram milhões, está tudo fechado. Então, na saída do culto, à noite de domingo, saíram os irmãos da Batista e os irmãos da Assembleia. A maioria, um não falava com o outro. Por quê? Porque a própria placa da denominação dividia eles. Mas que Jesus Cristo está nisso aí? O Deus da Bíblia, que sentava com o pecador, conversava com todo mundo, ia atrás das prostitutas, atrás de ladrão, atrás de viciado, tá? Curava, libertava, ia pregar a palavra, ia de vilarejo, aldeia. Né? Você acha que Jesus Cristo está nisso? Ele ia libertar esse povo. E esse povo aí diz que serve a Deus. Eu vi um anúncio. Um pastor presbiteriano que ia na Assembleia, a Assembleia não deixou. Porque ele não é da Assembleia, ele tem uma outra visão. Olha, é uma hipocrisia falar que serve o mesmo Deus essa gente. Então Deus me tirou disso aí. Deus mostrou para Ezequiel. Deus levantou Ezequiel e mostrou as abominações. Olha lá pelo buraquinho da parede, tem um buraco. Olha lá Ezequiel. Ezequiel olha e vê aquelas abominações. Vê aquela idolatria. Uma idolatria, meu irmão. Pastor colocando foto dele dentro da igreja. Pastor colocando foto dele na porta da igreja. Como se ele fosse um Deus. E o